Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo sobre a nossa mediunidade, né? Como cada um tem a sua mediunidade, como a gente obteve ela, né? Como que aconteceu pra gente, né? Porque talvez algum desses relatos nossos possa estar acontecendo com você, né? Ou aconteça algo semelhante a você, né? E também vamos falar um pouco sobre os bloqueios de mediunidade que tem, dependendo do seu planejamento, né? Então pode ser que você bloqueie alguma mediunidade, desperte outra, você aflore mais a sua mediunidade. Então nós vamos estar falando sobre sobre mediunidades meio que num completo, assim, no máximo que a gente conseguir, né? Então vamos lá pro vídeo. Bem, no meu caso, a mediunidade, eu despertei ela, né? Naturalmente, na verdade, né? Pela intuição, recebi uma intuição de que eu deveria escrever alguma coisa no caderno, que tinha algo importante para eu escrever, e quando eu vi, na verdade nem era meu, né? Era do espírito que ele ditava em si, e aí eu comecei a psicografar, né? E no começo, né, como vocês viram, a história do Alisson foi bem pequena, né? Porque vai aumentando, vai desenvolvendo a mediunidade, né? Então, no começo eu escrevia poucas páginas em algumas horas, né? E depois foi aumentando muito, né? Foi se tornando muito mais normal também, que no começo pode ser bem estranho, na verdade. E além disso, eu também tenho a canalização, né? Consigo canalizar. Só que eu tenho muita dificuldade nisso por conta do chakra laríngeo, que eu tenho muito condicionado, como eu acho que acredito que eu já disse aqui, né? E por conta disso eu tenho que treinar mais esse chakra, tenho que treinar mais a canalização. Só que no momento não é meu planejamento, né? Meu planejamento no momento é a psicografia, é escrever as histórias, né, editada pelos espíritos, e tá trazendo para vocês sempre um aprendizado novo, algo importante, né? Tudo que esses espíritos passaram aí, os relatos deles e tudo mais, né? E o planejamento em si, né, de cada um, como eu disse, pode ir alterando, né? Normal isso. Vai depender do que a egrégora também, nos comunicados dela, trazer para os médiuns, né? No meu caso, também trago mensagens da egrégora para nós, né? Para nós, porque eles tentam nos esclarecer de muitas dúvidas, tentam nos esclarecer de nosso planejamento, no nosso encaminhamento, e o que nós vamos estar fazendo, né, sempre. E sempre seguindo a nossa intuição, né, nosso planejamento, tudo que a egrégora traz para nós, tudo que nós sentimos que de fato é o nosso planejamento, é o que temos que fazer no momento. Então tudo vem mais da intuição, né, quando se desperta uma mediunidade também. Para o despertar da mediunidade, né, é crucial você confiar ali na sua intuição, né, e tá sempre aberto, né, a tudo de novo que os espíritos estão trazendo, né, tudo mais. E acredito que é isso comigo no momento. Só dando um adendo realmente ao que ele trouxe, que é muito importante, porque a questão de como nós vamos, né, saber quais intuições seguir, também tem essa questão, né, porque muitos de vocês podem ter se questionado quando ele disse. Porque a gente tem que estar sempre, mais do que qualquer um, cuidando da nossa reforma íntima. Nós temos total responsabilidade, tem que estar muito conscientes de que a gente tem que estar com a vibração mais elevada quanto possível, porque senão, né, nós podemos acabar sendo levados a intuições errôneas aí. E com isso acarretando, né, trazendo reverberações com isso para vocês, né, para quem nos acompanha. Então a gente tem que estar sempre ciente disso. Que o principal, na verdade, acaba sendo a nossa vibração, para poder sabermos, né, qual é a intuição, se aquela intuição vem da espiritualidade ou se vem de algum... Porque nós não estamos livres, né, dos ataques, bem pelo contrário, nós somos os maiores alvos, inclusive. Então temos que estar sempre vigilante, sempre atentos realmente à nossa moral, estar sempre evoluindo, porque senão nós acabamos sendo, né, como eu posso dizer, alvos fáceis, realmente. E eles estão sempre prontos, né, para usar realmente. Ainda temos, né, sempre espíritos aí negativos, sempre ainda querendo levar para o outro lado a coisa, né,
querendo que o seu lado, ainda por mais que estejamos numa reta final aí de transição, eles tentam de todas as maneiras conseguir as últimas migalhas, vamos dizer assim, né, para o lado deles. Falando sobre a minha mediunidade, é bem complexo, na verdade, de eu trazer aqui, até de forma rápida fica um pouco difícil, mas eu vou tentar resumir. Porque, na verdade, a minha mediunidade eu já sinto há muito tempo, assim, desde muito jovem, novinha, assim. E eu sinto que a primeira coisa é a sensitividade. Eu sempre fui muito sensitiva, e essa é uma mediunidade a mais fácil, vamos dizer assim, né, de se ter, de se existir. E muitas vezes a gente nem percebe que é uma mediunidade, que se trata disso. A gente acha que é normal, ou acha até que eu sou estranha, ou o contrário, né? Totalmente. Não é normal eu sentir essas coisas, o que está acontecendo? Você chegar num determinado local e sentir toda a energia, toda a vibração. Eu sempre tive dificuldade com lugares lotados, lugares cheios. Isso sempre me causou ali, né, algo desconfortável realmente. Eu achava que eu que não gosto de estar no meio de muitas pessoas, mas não era isso, né? Hoje eu sei que não era isso, que é toda aquela energia. A psicosfera do planeta Terra é muito densa, né? É a soma das energias das pessoas que aqui vivem, né? A vibração. Então, é muitas formas de pensamento, é muita coisa num ambiente só, colocado. E eu sentia tudo aquilo, e é uma mistura, né? Fora a condição de você sentir a vibração dos espíritos desencarnados que estão ali, né? Todos nós temos essa condição, na verdade. Uns mais, outros menos. E muitas vezes você nem percebe que é isso que você está sentindo. Então essa e a intuição depois, né? Acredito que é uma das mediunidades também muito normais, assim. Que vocês também podem não perceber. Que muitas coisas são intuídas por espíritos tanto bons quanto ruins. E você acha que é você que está pensando, que é um pensamento seu, que não se trata de mediunidade, mas muitas vezes sim. Depois realmente que foi vir as canalizações. Na verdade começou mesmo com as incorporações, né? Que é o acoplamento áurico. Então que daí acaba sendo mais físico, você sente mais fisicamente. E no começo foi um tanto quanto assustador, assim, porque eu não tinha ligação, eu nunca fui em um centro de Umbanda, nunca tive muito entendimento sobre isso mesmo, sobre essas entidades. E para mim, como acredito que todos que não frequentam, né, a Umbanda foram, né, vamos dizer assim, doutrinados a acreditar que é do demônio, né, que é coisa ruim, que é negativo. Só que eu não conseguia pensar assim, eu só pensava que era algo que eu não entendia, algo diferente, mas eu não tinha realmente conexão, eu não tinha aprendido nada sobre isso, sobre essas entidades. Então nem passava pela minha cabeça essa possibilidade de incorporar uma entidade que na minha cabeça é da Umbanda, né? Era da Umbanda até então. E na verdade começou muito ali porque eu sentia, antes de eu incorporar, eu comecei a sentir uma das pessoas que desencarnou, eu senti. Quando ela desencarnou, inclusive, ninguém sabia que ela havia desencarnado, e eu já senti que ela estava... Eu não tenho visão, eu não sou clarividente, não tenho clarividência, perdão. Mas eu sinto que o espírito está ali, eu sei que espírito que é, e eu consigo me comunicar com ele. Então, começou assim, eu sentia que o espírito estava ali, e né, me comunicava com ele. E depois teve outro espírito familiar também que veio e tentou incorporar comigo, tentou fazer um acoplamento, só que até então eu fiquei assustada e
e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu pedi ainda pro meu pai vir fazer orações, que vocês conhecem ele pelo canal aqui. Ele faz mais a parte evangélica, porque realmente nós fomos criados numa religião evangélica, eu principalmente, os meninos nem tanto. Mas eu fui realmente ali imbuída dentro dessa religião, que foi para mim, então, eu nasci em berço evangélico. E para nós, né, os meus pais, né, entendiam como que se isso fosse coisa ruim, né, negativa. Então eu pedi para ele vir fazer uma oração para mim, né, para ver se porque eu não queria. Mas na verdade o espírito só se distanciou porque eu não queria. Ninguém é obrigado, né, a nada. Você só faz se você se coloca na posição. Se você quer realmente isso, está a serviço. E eu percebi que tinha algo aí, que eu tinha alguma coisa para fazer com isso, que não podia ser, né? Então eu comecei a estudar os livros dos espíritos, né, toda essa questão da mediunidade, mas fui mais para esse lado do espiritismo mesmo, Allan Kardec. Então, ali foi me esclarecendo muitas coisas, e a pouco eu fui perdendo todo esse medo, essa coisa da dogmática mesmo, né, da religião evangélica. Só que você vai aprendendo um pouco ali dentro do espiritismo, e aí chegou um momento que para mim aquilo também já deu. Eu precisava de mais expansão. Para mim foi sempre assim e ainda é. Acredito que para os meninos aqui também, que a gente se aprofunda e precisa de mais, aprofunda, precisa de mais. Sempre estamos precisando de mais expansão, né? E a nossa mediunidade vai junto com isso, ela vai se ampliando, se expandindo. E ali, quando eu até frequentei alguns centros espíritas, 2 vezes somente, eu achei muito, não estou falando negativamente de forma alguma, para mim, muito dogmático, né? Uma coisa muito também rígida ali, que era só daquela maneira, determinada maneira, fechado, né? Aquela coisa. De maneira nenhuma estou falando que é errado, nunca, jamais. Mas para mim, né, para o meu ponto de vista, né, a minha expansão de consciência, aquilo já não me preenchia, né? Eu já sentia que aquilo era muito fechado. Inclusive depois, quando eu tive a primeira incorporação, que foi em casa, normal, estava sentada no sofá, e veio um Exu, e foi muito intenso, porque as reações físicas realmente eu não estava acostumada, primeira vez, foi bem intenso, assim, fisicamente falando, mas eu sentia a energia, a vibração, que era algo bom, e eu estava me aprimorando, eu estava fazendo uma reforma íntima. Então, inclusive uma das ligações ali que foi abrindo mais a porta de expansão para minha mediunidade, foi me auxiliando também, foi o Hélio Couto, né? Acredito que muitos que estão aqui no canal são seguidores, enfim, são consumidores do conteúdo do professor, e ele foi muito impactante, assim, para a minha evolução. A partir dali também trouxe muita abertura, assim, muito mais expansão ainda de consciência. Aí eu consegui entender que não tinha essas restrições mesmo, que tudo que eu já pensava, eu já imaginava, já era totalmente natural, né? Então, para mim, o propósito realmente o trabalho, para mim, na verdade, é mais focado nas canalizações. Então, hoje a minha mediunidade principal é canalização. E juntamente com ela está a intuição, né? Está aí a sensitividade que você sente, os espíritos. Então, é tudo um conjunto, na verdade, que dá forma final para essas incorporações, canalizações.
Então, as incorporações, elas são mais físicas. Eu não sei se vocês já perceberam nos vídeos, é algo mais, dá até para ver o corpo, né? Ele se movimenta mais, você sente fisicamente. E quando é canalização, aí é algo mais mental. Então, existe um pouco de diferença aí. Também sobre a intuição, as vibrações, né, que ela disse ali inicialmente. Quando nós sintonizamos energias boas, energias positivas, nós atraímos nossos semelhantes, né? Que também se sintonizam com essas vibrações, né, positivas e tudo mais. Aí quando nós baixamos a nossa vibração, né, com energia, com sentimentos, emoções, né, pensamentos negativos e deixamos tomar conta de nós, acaba que nós atraímos, né, espíritos, no caso, que também se sintonizam com essas energias, né? Então, é mais isso que eu queria trazer como adendo, né? Que na verdade tem também a ver com o teu propósito, né? O que tu tá trazendo, porque se tu tá trazendo uma mensagem de evolução, se o seu propósito é de ajudar, de auxiliar o teu próximo, se é benevolente, se a tua ação, a tua vontade por trás da ação é essa, dificilmente, né, você vai se sintonizar com espíritos negativos, porque o teu propósito é o melhoramento, né, é o auxílio dos outros. Então, e quem gosta de auxiliar é os bons espíritos, né? Sempre se sintonizando, né, ao lado do amor e ajudar os demais, ajudar a si mesmo também, né, evoluir sempre e não se vitimizar, né, não se chicotear, né, enfim, né, não se culpar por nada, porque não pensar que não é amado, né, porque sim, nós somos muito protegidos, nós somos muito amados, né, mais do que imaginamos, e quando nós sintonizamos mais positivamente, realmente muitos espíritos bondosos se aproximam mais de nós, né, conseguem ter uma maior conexão com nós, e nós vamos cada vez mais, né, se alinhando ali com o nosso eu superior, com nossa centelha divina, e tudo se torna mais simples, né, mais natural também, o lado espiritual, as coisas, porque muito foi condicionado de pensar que isso é um sobrenatural, né, que não é, que é muito fora do normal, mas não, né, aos poucos você vai vendo, né, no começo pode ser realmente estranho quando se desperta mediunidade, como foi o nosso caso também, mas depois você vai se sintonizando com essa vibração, você vai se sintonizando com essa energia, com essa energia espiritual, né, com esse mundo, esse plano espiritual, e você vai se conectando cada vez mais com isso, vai vendo como isso é normal, né, não é um bicho de 7 cabeças, por assim dizer. E é basicamente isso que eu queria trazer a mais, né. Então, essa questão da energia, né, igual eles falam realmente, né, eu tenho até vou contar, né, que possa estar ajudando vocês. Só queria dar um adendo que, tipo, pra gente também não entrar no momento de desculpa, né? A gente não entrar na fase de desculpa. Foi o espírito negativo que fez isso, eu não tenho culpa. Eu fui possuído por um negativo falando no meu ouvido, não é minha culpa, não. Então, as intuições vêm, cabe a nós decidir qual a intuição que a gente vai seguir, a negativa ou a positiva. Tem o livre-arbítrio. É isso, tem a questão do livre-arbítrio e também a questão de que agora tá limpo o umbral, tá limpo o abismo, então a nossa luta mais interna é com o ego, com a psicosfera, que vem realmente, tem pensamentos que não são nossos, e realmente o nosso ego é muito forte, né? A gente transformou ele numa entidade, mas eu tô querendo trazer isso pra gente não entrar que a gente vê que tem muita gente que se vitimiza. Fala, mas é porque tem um negativo comigo, eu não tenho culpa, mas nessa questão não é isso. A gente tem que ter um discernimento, a gente tem que começar a ter um discernimento do positivo e negativo. O espírito bom, ele vai trazer só coisas boas. O espírito negativo, ele vai te induzir a coisas carnais, a coisas que não são positivas para sua vida realmente, ele vai querer te jogar para baixo. Então é muito importante a gente não entrar nesse vitimismo, porque também é bem perigoso, né? Porque daí tu entra num modo de desculpa, né? E isso não vai fazer bem para sua vibração, né, no caso. Eu acredito que nos dias de hoje muitos irão aflorar a mediunidade, né? Porque o
o planeta está se encaminhando para uma era que é mental espiritual, né? Não vai ser mais essa material, focado no material, né, físico. Então tudo está mudando, né? Então muitos foram enviados a missões, e também a questão de que é algo que é para ser visto mais como natural. Então não é mais para ser mistificado dessa maneira, não é mais para ter essas divisões, que mediunidade ou dons espirituais só se usa em determinados lugares, que é fechado, né? Que tem lugar para fazer isso, para se conectar. Existe muito isso ainda que eu vejo assim no meio espiritual, né, das religiões mesmo falando, que é muito ainda fechado realmente. Você só pode ter, no caso da Umbanda, você só pode, né, ali você só pode incorporar espíritos da Umbanda, que são aceitos ali. O espiritismo também, a grande maioria são bem, né, rígidos, assim. Inclusive, eu tive muita dificuldade, né, pro meu desenvolvimento mediúnico nesse aspecto. Eu tive que desenvolver sozinha, né, e eu não tive auxílio mesmo, porque eu pensei até em ir mais em algum outro centro espírita ou centro de Umbanda, mas eu ficava já as intuições na minha mente, é muito fechado, não serve para mim. Então não era o meu objetivo, porque eles iam tentar me doutrinar, e eu não sou presa a doutrinas, né? A gente já veio assim mais aberto, mais expandido, que é a questão justamente de trazer aí uma perspectiva diferente, né? Uma visão diferente de toda essa mediunidade, que é para ser visto como algo mais natural, que na verdade não é esse, como ele disse, esse bicho de 7 cabeças, né? O que é visto como sobrenatural para nós, daqui a um tempo ele já não vai ser mais, já vai ser totalmente natural. É para essa era que estamos nos encaminhando. No caso da minha mediunidade, né, eu despertei na ayahuasca, a questão da canalização, né, ela foi desbloqueada ali, né, eu liberei ali, até porque eu não acreditava em nada dessas coisas, né, aí ali eu desbloqueei a canalização e a intuição, né, comecei a canalizar um monte de espírito na ayahuasca, lá, conversar com eles mentalmente, né, e desbloqueei, assim, os aliens, eles já me falaram de onde eu era, né, de Alpha Centauri, né, então eu já recebia informações. E no começo realmente eu fui treinei o chakra laringe, tudo para a questão de eu canalizar, né. Até fiz um vídeo canalizado, né, sobre o contato, e depois foi meio que bloqueado, porque não é o meu planejamento foi alterado, tem essa questão na espiritualidade, né, a gente altera os planejamentos, como já foi falado. Então a egrégora mandou mensagem, até pelo meu irmão, mas foi assistindo primeiro o professor Hélio Couto, né, que eu tive assim uma sensação, um desbloqueio de outras mediunidades para onde foi o meu encaminhamento, né. Então eu estava assistindo um vídeo dele, aí ele falou de projeção astral, né, que você pensa, você está num lugar. Eu só pensei em fazer e estava fazendo. Para mim foi tão natural, foi tão fácil, assim, como se já era realmente, foi o que foi intuído para mim fazer, né. Que agora eu faço muito esse trabalho na projeção astral. Eu ajudo espíritos, faço passe neles, eu consigo tá ajudando eles, né, no momento que eu vou lá e ajudo eles com alguma questão, e se eles quiserem, tudo um livre-arbítrio, eles podem estar vindo comigo para aprender, estudar, porque quando eu estudo, eles estudam comigo, né, eles aprendem, no momento que eu aprendo, eles aprendem também, e isso evolui a pessoa que está encarnada, né. Então, porque o espírito ele vai achar uma forma de encaixar aquele conhecimento na pessoa encarnada, no momento certo, pode ser no passado, no presente, mas geralmente ele usa no passado, num momento mais oportuno, para estar colocando aquela informação que vai estar mudando a pessoa no presente. Sei que é bem complicado esse tema. A gente vai trazer um vídeo, né, falando sobre essas coisas mais, né, explicando melhor, de uma melhor forma, porque a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, que o encarnado é só encarnado, porque nosso espírito está preso no corpo. Não, nosso espírito não está preso no corpo. Eu tenho essas experiências e eu desbloqueei a bilocação também,
que eu estou num lugar e posso estar em outro lugar e estar conversando. Uma mediunidade um pouco complicada, mas na verdade é uma mediunidade que na Nova Terra regenerada, né, todos terão, porque o espírito não é preso ao corpo, o espírito não tem essa limitação física, né? Nós temos e nós criamos esses dogmas, né, que só porque eu tô em corpo, só porque eu estou preso, eu estou no corpo físico, eu não posso estar em outro lugar, eu não posso estar fazendo outra coisa. Tanto que também veio no professor Hélio, ele fala isso, né? Eu posso estar fazendo uma coisa e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Então eu fui desbloqueando, né? E acabei lidando com linhas do tempo. Aí veio o direcionamento da egrégora pelo meu irmão, né? Mandaram a mensagem psicografada, que era para me seguir ajudando os espíritos, e eles estudam comigo. No momento é o que eu tô fazendo, né? Eu estudo com eles, faço regressão, acho mais espíritos para ajudarem, né? Tem espíritos que não querem, que acabam não vindo, né? Porque eles não são obrigados, a gente não é obrigado a nada, né? Então é uma mediunidade muito, muito peculiar, bem difícil, não é todo mundo que lida bem, porque você também tem que ter a questão da imaginação e do ego, igual eles alertaram muito, né? Porque você tem que ir e fazer as coisas pro bem. Porque qualquer intuição errada ali você está prejudicando o espírito, você acha que não, né? Porque é tudo no astral, porque não é brincadeira, né? Tudo que você falar ali para um espírito, você está passando informação para ele, então você tem que ter esse cuidado. Então os bons espíritos é tudo com amor, você vai tratar com alegria, até quando você tem que fazer um resgate no umbral ou tratar um espírito negativo, você tem que abraçar ele, porque a gente se liga muito nas aparências, né? Mas não é assim que funciona, né? Igual os nossos amigos Exu, né? Eles não têm aparência pro humano bonita, mas eles são seres maravilhosos, né? Que estão ajudando. Sem eles, muita coisa que é tranquila, né? Para nós seria terrível, né? Sem a ajuda deles. Então, é um trabalho que a gente não pode ter o preconceito, é um trabalho muito importante que você pode ajudar outros irmãos fazendo regressão. Eu posso estar indo com outra pessoa, né? Ajudar ela nessas regressões caso ela precise. Então é um trabalho bem importante. E também eu gostaria de falar porque a questão da clarividência, né, que eu também tenho. E agora eu consigo controlar melhor, porque a clarividência é uma mediunidade bem perigosa, assim, ela é uma linha tênue, né? Porque tem os hologramas, tem a questão da sua mente, você tem que estar com a vibração boa para estar utilizando. Porque no começo eu também caí em muitos hologramas, né? Aí eu sabia que só espíritos positivos, os espíritos bons seriam só para me passarem só coisas positivas e coisas amorosas, né, coisas do bem. E espíritos negativos não, mas tem a questão dos hologramas que você tem que estar desfazendo, e também os espíritos que estão encarnados, que às vezes estão desdobrados e você tem um inimigo, alguma coisa, algum espírito negativo venha para você, eles podem estar usando a roupagem bonita, né? Esse é um cuidado que tem que ter com a clarividência, né? Porque eu não tenho aquela clarividência que vê tudo, né? Eu vejo na tela mental, né? Eu consigo ver eles todos na tela mental. Então, hoje em dia eu tenho discernimento, né? Eu sei quando a intuição é boa, quando o espírito está do meu lado é bom. Então, a gente tem que ter muito discernimento sobre isso, né? É uma mediunidade assim que cabe você... Tem que estar fazendo a reforma íntima, tem que estar com pensamentos positivos, porque senão ela pode te deixar até bem ruim de saúde, né? Porque daí você começa a alimentar coisas ruins, né? Você vai escutar só um espírito negativo que às vezes está te ludibriando, né? Então você vai acabar fazendo coisas ruins e trazendo só o pessoal ruim, né? Só espíritos ruins para você. Então, no momento, essas mediunidades que eu tenho, né? Então, pode ser que desbloqueie, pode ser que mude, né? O planejamento sempre está mudando, né? Como a gente falou. No meu caso, a mediunidade minha no momento são essas, né? Gostaria de estar passando isso para vocês. A questão do tempo a gente vai trazer para explicar melhor em outro vídeo, tá bom? Acho que é isso para esse vídeo. Seria isso. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.